Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 13. Nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo de número 35. Queria falar um pouco hoje sobre a importância do amor ao próximo e como esse amor ao próximo deve ser traduzido, demonstrado por meio do nosso serviço que beneficia os nossos irmãos. Na nossa igreja, o nosso desejo é que cada discípulo de Jesus, cada crente possa celebrar a Cristo, envolver-se em pequenos grupos, instruir-se na palavra e amar o próximo. É o nosso acróstico ceia. Não é apenas uma declaração de valor, de missão da igreja, mas ao mesmo tempo é um processo de discipulado que procura conduzir os crentes na nossa igreja de um nível para um outro nível de comprometimento. Então entendemos que o culto é a Cristo, Alguém já nos acusou de sermos cristólatras. Amém por isso, não tem problema nenhum com esse título. Somos adoradores de Jesus Cristo, é isso que nos distingue de outras pessoas. Entendemos que o propósito principal de Deus é que a igreja exista para o louvor da sua glória, e isso acontece por meio de Jesus. Deus é glorificado por intermédio de Cristo. Quando nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, inclusive o texto que nós cantamos, a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Como o Pai é glorificado quando o Filho é confessado como Senhor e os joelhos se dobram em adoração a Ele. Uma igreja que quer glorificar o Pai precisa reconhecer o senhorio, a divindade e prestar culto a Jesus. Os nossos louvores são cristocêntricos, as nossas mensagens são cristocêntricas, e tudo o que nós fazemos tem como objetivo apontar para Cristo, para que através dele nosso Deus seja glorificado na sua igreja. Então esse é o desejo que nós temos, que cada crente possa celebrar a Cristo. Além disso, desejamos ver os irmãos da igreja integrados uns com os outros, servindo uns aos outros e cooperando na edificação mútua e no cuidado mútuo através dos pequenos grupos. Esse é o nosso desejo. Vimos na mensagem de domingo passado que a igreja, como o corpo de Cristo, ela está debaixo de uma autoridade, ela está debaixo de uma responsabilidade e ela está debaixo de uma cumplicidade. Está ligada um ao outro. Os membros estão interligados uns aos outros e devem cuidar uns dos outros. Então queremos que você viva a sua vida não apenas no domingo como cristão, mas que durante a semana você esteja em contato na vida uns dos outros, para edificação mútua e cuidado mútuo também. Entendemos que todo discípulo de Jesus precisa instruir-se nas Escrituras, na palavra. Por isso investimos em cursos, congressos, escola dominical, treinamento na vida dos irmãos, porque o nosso desejo é que vocês cresçam no conhecimento da palavra e não sejam como meninos agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso não acontece se não for por meio das Sagradas Escrituras. A Bíblia tem que ser o centro da nossa fé, das nossas atitudes. Tudo o que fazemos precisa ter respaldo bíblico. Somos uma igreja reformada, não no sentido de ser uma igreja calvinista ou aliancista, mas somos uma igreja reformada porque cremos na sola Escritura, solo Cristo, sola fide, sola gratia e sola Deo gloria. Então, somos uma igreja reformada nesse sentido. Somente a Escritura deve ser o centro e a base de toda a nossa fé. E, em último lugar, mas não menos importante, entendemos que o discípulo de Jesus que quer crescer em Cristo
ele precisa amar o próximo. E amar o próximo demonstrando esse amor por meio do serviço. Aquele que ama serve a Deus, servindo aos seus irmãos, servindo o mundo, servindo aos perdidos. A igreja precisa servir. Essa é a identidade da igreja. E olhando para João, capítulo 13, nós vamos ver que nós, como discípulos de Jesus, precisamos nos vestir de humildade e amor, demonstrando por meio do serviço que amamos a Deus, obedecendo os seus mandamentos, que temos Jesus como nosso modelo e que a motivação que nos conduz a essa prática está relacionada ao reino de Deus. Então, queria que você acompanhasse comigo a leitura da Sagrada Escritura. João capítulo 13. A palavra do nosso Deus diz assim: Olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E fez Simão Pedro sinal, dizendo: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faz-o depressa.
Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O texto é muito rico, muito precioso, temos muitos detalhes aqui e muita riqueza teológica nesse texto. Jesus, antes da festa da Páscoa, ele estava reunido com seus discípulos no cenáculo, que fora alugado para aquele propósito, para aquele fim. Era a última refeição de Jesus antes do seu sacrifício junto aos seus discípulos. E o texto deixa claro que Jesus sabia que era chegada a sua hora. Essa palavra hora aparece várias vezes no Evangelho de João. Em João 2, a primeira vez que aparece, Maria chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Agora chegou a hora da morte, a hora do sacrifício, a hora de Jesus se dar em favor dos seus eleitos, daquele que Deus havia separado para a salvação. Mas não apenas a hora de morrer, a hora do sacrifício, mas o texto diz que chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia por que veio, desde o início ele sabia qual era a sua missão, mas ele também sabe qual é o seu destino, ele sabe para onde ele vai depois dessa hora. Um dia, todos nós vamos ter que passar por uma hora, vamos morrer. Um dia todos nós. Você sabe qual é o seu destino? Jesus sabe. Vai voltar para o Pai. Em João 14, um capítulo depois, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus está indo para o Pai, vai preparar morada na casa do Pai, e diz que se nós andarmos nele, com fé nele, nós vamos para o mesmo destino, vamos para o Pai. No dia que chegar a sua hora, você precisa estar muito certo de onde você vai. Você vai para a casa do Pai, você que crê em Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo. Esse os seus é importante, principalmente no Evangelho de João. Os seus são os seus discípulos, são as suas ovelhas, que o bom pastor dá a vida por elas, são os seus eleitos. Jesus veio e amou os seus, e amou os seus não de forma mais ou menos, não pela metade, ele amou até o fim. Ele não desistiu no meio do caminho, ele suportou a dor da morte, da agonia, da angústia e da expectativa da separação com o Pai por causa dos nossos pecados, e ele foi até o final porque nos amou e amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, uma outra leitura no original é tendo posto o diabo no coração dele mesmo, que Judas Iscariotes iria trair Jesus. E aqui a gente poderia falar um pouco sobre a influência de Satanás na vida daqueles que não pertencem a Cristo. Judas não pertence a Cristo. Judas estava no meio dos discípulos de Jesus,
caminhava com os discípulos de Jesus, era reconhecido como discípulo de Jesus, mas não era de Jesus. O Espírito que está nele não é o Espírito de Deus. A ambição do coração dele não tem nada a ver com as riquezas celestiais, mas com as riquezas do mundo, porque é um ladrão e tem desejo nas coisas materiais. Vendeu Jesus e passava a mão na bolsa dos discípulos, que deveria ser usado para benefício da missão e também dos pobres. Esse homem era um homem perdido, que estava no meio dos discípulos de Jesus, mas o coração dele era induzido pelo espírito do mundo, era induzido por Satanás, que trabalhava no coração dele, não somente no dele, mas de acordo com Paulo em Efésios capítulo 2, todos nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência. Aqueles que não pertencem a Cristo, que não possuem o Espírito de Deus guiando as suas vidas, são facilmente conduzidos e inclinados pela ação de Satanás na vida deles. Judas foi induzido por Satanás a trair Jesus, mas sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que agora estava voltando para Deus, ele quer deixar uma marca na vida dos seus discípulos. Não apenas um discurso, mas algo que eles pudessem se lembrar. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas música é algo que nos marca muito, né? Às vezes você está passando por algum lugar e você ouve uma música e você já lembra de um evento ou de uma pessoa. Perfume é algo muito forte. Você passa em algum lugar, sente um aroma, um perfume e vem imagem de pessoas na sua mente. Jesus, ele queria deixar uma marca. Todas as vezes que os discípulos olhassem para uma bacia ou para uma toalha, eles iriam lembrar do que Jesus havia feito. No último discurso de Jesus com os seus discípulos, ele quer deixar muito registrado no coração desses homens a importância de se revestir de humildade e amor, demonstrando por meio do serviço que amam a Deus, que imitam a Cristo, que valorizam os valores do reino. E então Jesus, ele se veste como um servo. Ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele tira a sua vestimenta, ele se cinge com uma toalha e ele se reclina e passa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um. Ele lava com a água que está na bacia e vai enxugando com a toalha que ele estava cingido. Um gesto feito pelo escravo mais baixo de uma casa. Era normal, principalmente na cultura judaica, a purificação antes das refeições. Eles iriam agora participar e celebrar de uma festa importante do judaísmo, que era a Páscoa. E eles esqueceram de um detalhe importante: a purificação antes da refeição. Jesus, vendo que estava faltando a purificação, ele mesmo se coloca no lugar do escravo e passa a lavar os pés dos seus discípulos. A atitude é tão chocante que Pedro chega para Jesus e diz: o Senhor vai lavar os meus pés? Nunca o Senhor lavará os meus pés. E Jesus dá uma resposta para Pedro aqui que tem um significado teológico tremendo, muito grande nesse texto. Jesus diz para Pedro o seguinte: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí o Pedrão: Senhor, se é assim, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça também. Pode me lavar por completo. Sempre o Pedrão. Jesus chega para ele e diz: olha, aquele que já se banhou não tem necessidade de se banhar novamente, senão de lavar os seus pés. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Porque ele sabia quem é que iria traí-lo. O que Jesus está querendo dizer com essa explicação para Pedro aqui? De acordo com os teólogos, essa passagem aqui mostra claramente uma distinção entre um banho e
um lavar de pés. O banho provavelmente se refere à ação regeneradora e purificadora de Deus no coração do crente, daquele que reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. Essa pessoa já foi limpa, ela já foi lavada, ela já faz parte da família de Deus, ela não está mais debaixo de nenhuma condenação. O próprio João, na sua primeira epístola, ele vai dizer que se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa os seus pecados, aquele que crê em Jesus, ele é purificado das suas injustiças, do seu pecado, ele passa da morte para a vida, ele é uma nova criatura. De fato, ele nasceu de novo, da água e do Espírito. Foi lavado. É Jesus ensinando para Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser limpo. Esses discípulos já foram limpos, nem todos. Judas não era um limpo, era alguém que estava no meio dos discípulos, mas que não havia tomado banho ainda. Mas era necessário que aqueles que já foram banhados pudessem ter os seus pés purificados. E aqui, a maioria dos teólogos entende que Jesus está falando de um processo necessário de santificação diária e de confissão constante de pecado, para que possamos ter parte com Jesus, possamos manter essa comunhão com Cristo. Aqueles que vivem andando pelo mundo acabam de alguma forma permitindo que as poeiras desse mundo grudem nos seus pés, e é necessário constantemente pedir que o Senhor nos purifique, limpe os nossos pés. Você, quando veio para cá, você tomou banho? Você está cheirosinho aí, tá? Não venha sujo para a igreja, não. Põe um banho antes de vir para a igreja, bota um desodorante, perfumezinho. É bom, é bom. Mas tem muita gente que vem para a igreja que parece discípulo de Jesus, parece que caminha com Jesus, mas pode ser um Judas no meio do Pedro, do João e dos outros apóstolos. Pode estar bonito por fora, pode parecer discípulo mesmo, ao ponto de nem mesmo os próprios discípulos saberem que ele não é discípulo. Você pode ter vindo para a igreja e pode estar se acostumando a participar da igreja, de ir em culto, e as pessoas acham até que você já é nascido de novo. Mas Jesus sabe se você já tomou banho ou não. Ele sabe. E veja só, alguém que não é discípulo e que está possuído por Satanás, nem sempre fica espumando, falando com voz diferente e se estribuchando no chão. Judas, nesse caso, estava com Satanás dentro dele, estava sendo induzido por Satanás, ninguém percebeu, e ele saiu do culto para trair Jesus. Aqueles que não são de Cristo podem estar no meio do culto, pensando uma forma de trair Jesus, assim que aquela porta se abrir e foi embora. Quem é você no cenáculo? Você faz parte dos discípulos que foram banhados? Ou você é como Judas, que está entre os discípulos, mas que não foi lavado e que vive pensando nas coisas do mundo e em como trair Jesus? Não seja assim. Se você está aqui e ainda não tomou banho, se arrependa do seu pecado e creia em Jesus. Experimente o lavar regenerador do Espírito Santo que Ele pode trazer na sua vida hoje mesmo. E se você é discípulo de Jesus, faz parte de um grupo seleto escolhido por Deus para pertencer a Cristo, por quem Ele morreu,
Não deixe de pedir ao Senhor que purifique os teus pés constantemente, para que você continue mantendo parte com Ele, para que você tenha comunhão com o nosso Senhor. Mas o texto continua, e aí vem a nossa lição maior. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por que devemos servir? Porque devemos nos revestir de humildade e serviço e amor demonstrado pelo serviço. Porque é um mandamento. Eu e você devemos lavar os pés uns dos outros. Eu e você devemos amar uns aos outros. E a Bíblia diz que quando fizermos isso, o mundo reconhecerá que nós somos discípulos de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, a autoridade da igreja, e aquilo que Ele manda, nós devemos obedecer. Meus irmãos, se existe um mandamento de Jesus para a sua igreja, ele precisa ser obedecido. E o mandamento é aqui: lavem os pés uns dos outros, assim como eu fiz com você. Será que Jesus de fato está estabelecendo um novo sacramento aqui? Algumas igrejas, inclusive a Igreja Católica, entende o lava-pés como sendo um sacramento. Uma vez por ano, o Papa, geralmente na quinta-feira que antecede a Sexta da Paixão, ele lava os pés de 12 dos líderes, representando essa cena aqui de Jesus com os seus apóstolos. Algumas igrejas ortodoxas adotam também o lava-pés como um sacramento, e algumas igrejas, inclusive evangélicas, também entendem o lava-pés como um dos sacramentos. Além disso, teríamos o batismo e a ceia como sacramento. Na nossa igreja, nós entendemos como sacramento apenas o batismo e a ceia. Não entendemos o lava-pés como um dos sacramentos adotados por Jesus. E por que não? Primeiro, porque não temos nenhuma menção do lava-pés no livro de Atos, na história da igreja. Nós também não temos nenhuma norma, nenhuma exigência, nenhuma exortação nas epístolas pastorais, nas epístolas eclesiásticas, em nenhuma carta apostólica nós temos alguma exortação para a igreja agir dessa forma. A única vez que nós temos alguma menção de lava-pés é quando Paulo fala sobre as mulheres que eram verdadeiramente viúvas, e vai dizer que essas mulheres lavaram os pés aos santos. Mas o sentido aqui não é de sacramento, mas é apontando para essas mulheres como mulheres hospitaleiras. Era normal que aquele que ia receber uma visita em sua casa pudesse dar, no mínimo, uma bacia de água para que o visitante pudesse se purificar antes de estar à mesa para uma refeição. Lembra de Jesus quando está indo na casa de Simão, e ele entra na casa de Simão, o fariseu, e entra uma mulher que a Bíblia não diz o nome, diz apenas que é uma pecadora, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, lavar os pés deles com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Simão olha para Jesus, para aquela situação, e diz: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é essa mulher que está tocando, porque é uma pecadora. O texto diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, pergunta a ele: Simão, existiam 2 devedores, um que deveria 500 denários e o outro que devia 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou o Senhor a dívida de ambos. Qual dos 2 o amará mais? Disse ele: aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus disse: respondeste bem. Eu entrei em tua casa e você não me saudou com um beijo. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não me ofereceu uma bacia com água para lavar os meus pés. Essa mulher, com as suas lágrimas, está lavando os meus pés e me enxugando os meus pés com os seus cabelos. Eu entrei na tua casa e você não me deu nem óleo para a cabeça, para ungir. Ela derramou um bálsamo, não foi na cabeça, foi nos meus pés. Por isso que eu te digo que os seus pecados estão perdoados, porque ela muito amou. Que quem muito se perdoa, muito ama. Era normal lavar os pés. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós, não é que devemos adotar isso como um sacramento.
Já fizemos isso na nossa igreja, em algum retiro, e foi uma experiência fantástica. Eu acho que até podemos repetir, não tem problema. Mas isso não deve ser encarado como um sacramento pela igreja, mas encarado a humildade necessária para nos colocarmos numa posição de servos que abençoa a vida dos nossos irmãos. Eu e você precisamos estar vestidos de humildade e de amor. A humildade, o amor e o serviço, eles andam juntos. Aquele que ama necessariamente serve. Nem todo que serve ama. Às vezes pessoas servem com um propósito errado de chamar a atenção e de buscar glória para si. Mas aqueles que amam sempre vão servir. Sempre vão servir. E devem servir revestidos de humildade, como um escravo, que nem espera um obrigado, que nem espera uma recompensa por aquilo que está fazendo. É escravo. É escravo. Não tem direito, não tem escolha. É escravo. É escravo. Você tem servido seus irmãos? Você tem amado a Deus ao ponto de se submeter ao seu mandamento, se revestir de humildade, amando os seus irmãos e servindo eles por meio dos dons, talentos que Deus tem dado a vocês? Olha que coisa bonita. Aqui a Elaine é bonita. Ela não é bonita, né? Mas é bonito ver esses irmãos de Libras vindo todo sábado aqui ter aula, estudar, aprender, para poder servir ao Senhor de alguma forma. Vocês vão sair daqui, provavelmente vocês vão aqui para o lado, alguns para a cantina, e vocês vão comer alguma comida muito boa, porque sempre é comida muito boa que tem aqui na cantina. Tem irmãos que chegaram ontem para preparar comida aqui. Tem gente que passou a tarde inteira hoje preparando comida, para que possamos ter um momento de comunhão após o culto. Eles fazem isso por amor ao Senhor, por amor a nós, em humildade, sem esperar nada em troca. Os irmãos do louvor, eles chegam aqui 3 horas da tarde para ensaiar, ficam para o culto das 5, depois termina, ficam para o segundo culto. Aí alguns podem ver eles terminando aqui o louvor, guardando suas coisas e indo embora. Falam, nossa, esse pessoal é estrelinha, né? Não tem nada de estrelinha, que eles já ficaram no primeiro culto, já ouviram uma palavra e estão indo embora agora porque estão aqui na igreja desde as 3. E eles chegaram na igreja 9 da manhã para ensaiar para a escola dominical. Puxado! Mas eles devem fazer isso por amor a Deus e aos irmãos. Em João, no capítulo 14, mais na frente, versículo 21, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e eu me manifestarei para ele. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Você ama o Senhor? Então lave os pés dos seus irmãos. Lave o pé do seu irmão. Pastor, é porque o senhor não conhece o meu irmão. Não é preciso. Ele é pior que Judas. Traiu Jesus, vendeu Jesus. Porque ele é muito orgulhoso, metido demais. Tinha uns aqui que queriam os melhores lugares. Queria sentar uma à direita ou à esquerda de Jesus, o rei. Tem gente aqui impetuosa, violenta, que ia cortar a orelha de soldado. Desse grupo aqui, todos, menos João, iriam abandonar Jesus. Mesmo assim, ele lavou o pé de cada um. Você tem que servir por amor a Deus e obediência ao seu mandamento, e não olhando a quem você está servindo. Segundo lugar, meus irmãos, devemos nos revestir de humildade e amor, demonstrados por meio do serviço, não somente obediência ao mandamento, mas também tendo em mente um modelo, que é Cristo. O mundo aí fora
está seguindo pessoas que não deveriam seguir, que não têm valores, que não têm moral. Hoje vivemos a época do Instagram. Me segue lá. Por favor, me curte para eu poder ter 500 seguidores, 600 seguidores, 1000 seguidores. Tem curso para você ganhar mais seguidores. Por que alguém vai seguir você? Você segue quem? A minha Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, vão cair os dois no buraco. Você está seguindo quem? Quem você segue no Instagram? Quem você segue no YouTube? Quem você segue? E quem está seguindo você está ganhando quem? Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se alguém segue você ou vai imitar você, deve imitar você porque você é um imitador de Cristo. Ele é o modelo para a igreja. Ele é o modelo. Olhamos na mensagem de domingo passado que a igreja está debaixo de uma responsabilidade. Por quê? Porque ela é o pleroma de Cristo. Ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. De alguma forma que nós não sabemos explicar como, Jesus não é completo sem a sua igreja. Porque o cabeça não é completo sem o seu corpo. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nesse sentido, nós somos a continuidade de Cristo aqui no mundo. Quem olha para um servo de Deus, quem olha para um cristão, deveria olhar para ele e ver Jesus. E sabe como as pessoas vão olhar para você e ver Jesus? A partir do momento que você amar as pessoas como Cristo nos amou. Por isso que é um novo mandamento. Quais são os dois grandes mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem um terceiro mandamento aqui dizendo que eu tenho que me amar primeiro para depois amar o próximo. Não existe, existem dois grandes mandamentos. O que está claro no segundo mandamento é que nós já nos amamos demais e que eu devo amar o outro assim como eu já me amo. Todos nós nos amamos demais. O problema aqui não é falta de amor, é excesso de amor próprio. O excesso de amor próprio nos impede de nos despirmos para nos revestirmos da toalha de servo, da vestimenta de servo. É o amor próprio, o orgulho que nos impede de nos curvarmos na direção do outro para lavar os pés dele, para sermos bênção na vida dele, na vida dela. É o amor próprio. Jesus então diz: novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, não mais como a si próprios, mas como eu amei vocês, acima de vocês mesmos, muito mais do que vocês mesmos. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não busque cada um aquilo que é propriamente seu, mas sim também cada qual que é do outro. Não tenha em vista o que é seu, mas o que é do outro. Considere o outro superior a si mesmo. Não foi isso que Jesus fez? Não é isso que Jesus demonstrou? Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não é um fariseu, ele não é um teórico, ele não é aquele que apenas ensina, que manda, mas que não dá um passo para fazer aquilo que ensina. Ele ensina pelas palavras, mas ele arrasta pelo exemplo dele. Ele ensina como quem tem autoridade, porque ele vive aquilo que ele prega. Ele é a própria palavra encarnada. Ele é o verbo de Deus. Ele é o modelo da igreja. Agora, por que Jesus faz isso? O que é interessante é ver a sabedoria e o conhecimento que Jesus tem de si mesmo. Vocês me chamam mestre e Senhor, e vocês estão certos. Eu sou. Ele é o único que pode falar isso e permanecer humilde. É Jesus. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Jesus é o único que pode se dizer humilde e continuar humilde. Mas ele está dizendo: eu sou o mestre, eu sou o Senhor.
E vocês fazem bem dizer isso. Vocês fazem bem. Mas preste atenção numa coisa. Eu, sendo mestre do Senhor, eu lavei os pés de vocês. Vão vocês e façam a mesma coisa. A mesma coisa. Jesus sabe quem Ele é. Você sabe quem você é. Se você não souber quem você é, o rótulo que der a você, você aceita. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Se você é um filho de Deus, um seguidor de Jesus, é isso que você é. O mundo pode humilhar você, os valores do mundo podem ser totalmente contrários e são aos de Cristo. Nós deveríamos servir com alegria. Deveríamos fazer essas coisas com amor. Deveríamos fazer porque somos libertos do julgamento do mundo. Qualquer pessoa aqui poderia pensar que essa mensagem de Jesus é uma mensagem opressora. Eu quero que vocês sirvam. Essa é uma mensagem opressora do pastor que está falando sobre a importância do serviço. Ele quer atrair as pessoas para servir mais na igreja. Meus irmãos, entendam, eu não quero que você faça alguma coisa que não tenha a ver com a sua identidade. Eu só quero mostrar para você que se você é crente de verdade, servo é a sua identidade. Jesus é o seu modelo. E nós não deveríamos jamais termos vergonha de nos identificarmos como servos, escravos de Jesus. Paulo, em todas as suas cartas, vai dizer: Paulo, servo, escravo de Cristo. Tiago, meu irmão de Jesus, ao invés de dizer Tiago, meu irmão de Jesus, ele vai dizer Tiago, escravo de Jesus. Todos os apóstolos e todos os grandes homens e mulheres de Deus tinham alegria de se identificar como escravos de Cristo. Somos escravos dele. E não só isso, temos ele como nosso modelo. Ele, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Se ele, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, você que é servo não pode se inflar para assumir a forma de senhor. Você não é senhor. Você é servo. E você deveria ver nisso uma graça concedida por Deus a você. Quem é Paulo e quem é apóstolo? Servos por meio de quem creste. E isto porque o Senhor concedeu a cada um. Quem sou eu? Eu sou ninguém. Sou servo. Porque a graça de Deus me alcançou. Em terceiro lugar, meus irmãos, e já terminando, para respeitar o nosso tempo, devemos nos revestir de humildade e amor, demonstrando por meio do serviço que amamos a Deus ao guardarmos os seus mandamentos, em termos em Jesus o modelo para a nossa caminhada cristã, e entendermos que tudo isso está diretamente relacionado aos valores do reino de Deus. Como assim? O texto continua dizendo o seguinte: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Quem aqui é servo? Nós somos servos. Quem é o Senhor? Jesus é o Senhor. Em verdade eu digo a vocês que o servo, vocês, não são maiores do que ele. Vocês não são maiores do que o Senhor de vocês. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. A gente vai ver na frente aqui que, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem envia é Jesus. Olha aqui o versículo número 20. Jesus é o que envia. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, muito felizes vocês serão, se vocês praticarem isso. Quando eu não sirvo, sabe o que eu estou dizendo? Que eu sou melhor do que Jesus. Eu sou maior do que ele. É isso que eu estou dizendo. Ninguém aqui é maior do que ele. Quer saber quem foi que se vestiu de servo? Quer? Abre tua Bíblia aí rapidinho, Isaías, capítulo 6. Abre lá.
Isaías capítulo 6, versículo 1. Vou lendo, você pode acompanhar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora, volta para João. A gente está onde? Capítulo 13, né? Volta para o 12. Olha o versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, quem fez isso? Jesus. Não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem é que saiu do seu trono glorioso, que nem os anjos são capazes de olhar para ele, que é santo, 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 que enche toda a terra com a sua glória? Quem é que se esvaziou e se tornou servo, se tornou homem e se humilhou por fazer isso? E quando se encontrou como servo, se tornou o mais baixo de todos os servos e passou a lavar os pés dos discípulos. Quem foi que fez isso? O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Ele fez isso. Levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é ele, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Parece que nada acontece, o pedido acontece de novo no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Tiago vai dizer em Tiago capítulo 2: não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quem é que se veste como servo e passa a lavar os pés dos seus discípulos? O Senhor da glória, o Senhor dos exércitos. Não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês souberem disso, bem-aventurados vocês serão, se vocês praticarem. Quando eu apelo a você, meu irmão, que viva em amor ao seu irmão e demonstre isso por meio do serviço, eu não quero trazer de jeito nenhum, de forma alguma, um discurso opressor, querendo conduzir vocês ao serviço na igreja voluntariamente. Eu só quero dizer para você que toda vez que você se omite, que você se coloca numa posição de querer ser servido na igreja, mesmo que você não faça intencionalmente, eu quero que você saiba que você está se colocando numa posição como se fosse maior do que o seu Senhor. O Rei da glória veio para servir. Ele se vestiu de humildade,
de amor. Demonstrou isso por meio do serviço, nos deu um modelo, nos deu um mandamento e deixa claro para mim e para você que as nossas motivações precisam ser ajustadas dentro do padrão do reino de Deus. Porque no reino de Deus, o maior não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Jesus diz em Lucas que eu estou no meio de vós como aquele que serve. Porque o próprio Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu e você podemos ser grandes. Eu acredito que Jesus, conhecendo a ambição do nosso coração, de todos nós, de querermos ser grandes, Ele simplesmente estabelece o padrão do reino. Ele não diz, não tenha essa ambição. Ele diz o seguinte: mantenha a ambição, mas entenda que no reino de Deus, o maior não é o que é servido, mas é o que serve. Quer ser grande? Então seja servo de todos. Seja servo de todos. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe ricamente. Eu oro para que você que veio para cá, que está bonito por fora, mas está fedendo por dentro, que você tome banho. Deixe Jesus lavar você. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. E confesse Jesus como Senhor da sua vida, que você tenha os seus pecados perdoados. Ele veio ao mundo, derramou o seu sangue naquela cruz, porque sem derramamento de sangue não poderia haver perdão dos pecados. Todo aquele que confessa o seu pecado, Ele é poderoso para perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Tome banho. Aceite Jesus. Receba a salvação e a purificação que Ele dá por meio da fé. Você que é discípulo de Jesus, que já tomou banho, não deixe de confessar os seus pecados constantemente diante de Deus. Mantenha sua comunhão com o Pai por meio de uma vida de confissão. Peça ao Senhor que purifique os seus pés, que limpe todo pecado, toda mancha que porventura possa ter agarrado em você enquanto você caminha por esse mundo. E para todos nós que já somos discípulos de Jesus, vamos nos revestir de humildade e amor, demonstrando por meio do serviço que amamos a Deus quando guardamos o seu mandamento, que temos Jesus Cristo como modelo da nossa vida e que temos as nossas motivações ajustadas com os valores do reino de Deus, onde o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Tenha em você, tenhamos em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus se esvaziou e o Pai o glorificou, o honrou, o exaltou. Seja pequeno, para que você possa ser grande no reino de Deus. Se você quiser ser grande aqui, você vai receber muitos elogios, muita glória dos homens, mas não de Deus. Busque a recompensa que vem de Deus, a glória que vem de Deus. Deixe a sua mente ser ajustada pelos valores do reino e não desse mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Senhor, obrigado por esse dia, bendizemos o Teu nome por Tua bondade, agradecemos pelo nosso ajuntamento, pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome e também de ouvirmos a Tua palavra. Peço que o Senhor aplique aquilo que nós ouvimos no nosso coração. Eu oro em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre cada um de nós.